Paz e graça, irmãos. Salmos 90:12 diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nós sabemos que todas as vezes que chega no final do ano, nós passamos a meditar naquilo que passou, começamos a fazer projetos para o ano seguinte, para os dias seguintes, os meses seguintes. E isso é muito bom. Mas a pergunta que precisamos fazer nesse instante, que Deus colocou no meu coração, é que nós temos nos preocupado em cumprir o plano de Deus para nós. Nós temos nos preocupado em fazer aquilo que Deus projetou para que nós façamos. Quando nós vamos, por exemplo, a um velório, que a gente sente ali a dor, a gente sente ali o luto dos familiares, das pessoas mais próximas, a gente começa a meditar de o quanto que nós somos pequenos e pó. Começamos a meditar naquilo que realmente é importante a gente gastar tempo, a gente investir o que de melhor nós temos. A gente começa a verificar quais os critérios, rever quais os critérios de que nós precisamos ter para que nós não venhamos deixar a vida passar, escorrer de nossas mãos de forma vã, mas que nós venhamos combater um bom combate, como diz o apóstolo Paulo: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então nós começamos a meditar nessas coisas, porque nós sabemos que nós vamos prestar contas diante de Deus. Quando a gente observa ali as pessoas, que a morte é algo muito próximo de nós e que vai nos bater à porta, o pensamento que nós temos é: o que eu tenho feito de importante, de relevante para o Senhor? Eu tenho cumprido aquilo que o Senhor designou? Ou eu tenho vivido de forma relaxada no que diz respeito a fazer a obra do Senhor, a obra de Deus que Ele designou para mim? Se nós olharmos os grandes homens de Deus, como Paulo, que eu acabei de citar, a gente observa que eles eram incansáveis em buscar em Deus a vontade dele e em cumprir a vontade dele. E ainda que custasse a própria vida, havia ali uma disposição para entregar tudo ao Senhor. E isso serve de exemplo para nós.
para que nós também venhamos, olhando esses homens de Deus, serem encorajados a cumprir cabalmente aquilo que o Senhor nos determinou. A gente olha para Elias, grande homem de Deus. Foi um homem que, por onde passava, era conhecido como o homem de Deus, porque através dele muitas pessoas podem ver sinais e maravilhas e saber que o Deus de Elias, o Deus que criou os céus e a terra, o único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus verdadeiro e que deve ser adorado e exaltado. Elias foi usado através de muitos sinais, quando orou e cessou a chuva, quando orou e fogo do céu caiu, quando orou e foi multiplicado o azeite, foi multiplicado a farinha, quando orou e um morto ressuscitou. Elias foi um homem de Deus usado com grandes milagres e prodígios, com um propósito específico de que o povo de Israel, o rei Acabe, na sua época, reconhecesse que só o Senhor é Deus, reconhecesse o senhorio de Deus e se convertessem à vontade do Senhor. Agora me chama também a atenção outro homem de Deus que não foi usado como Elias, com grandes sinais e prodígios, mas que cumpriu a vontade de Deus. Quem é esse homem? Enoque. Enoque tem uma história curta na Bíblia e muito simples. Vamos até ler todo o trecho da história de Enoque, que está aqui em Gênesis, capítulo 22 a 24, e diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque foi esse homem que, em 3 versículos bíblicos, o escritor de Gênesis pôde resumir a sua vida. Foi um homem que andou com Deus. Foi um homem que gerou filhos e filhas. O papel aqui dele, que a gente pode dizer que ele desenvolveu, foi apenas ser pai, gerar filhos e filhas, cuidar da sua família. E claro, que ele não cuidava da sua família de qualquer forma. Ele andava com Deus. E isso fazia toda a diferença. Toda a diferença. A palavra de Deus nesse dia para nós é que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Talvez Deus te chamou para ser profeta, como Elias, e falar aquilo que Deus ordenar. Talvez você vai ser muito usado com maravilhas e sinais,
milagres vai acontecer através de você. Mas talvez o plano de Deus para você é apenas que você cuide da sua família, que você cuide dos seus filhos. Mas uma coisa que é muito importante aqui e é comum nesses dois homens de Deus é que eles tinham uma profunda comunhão com o Senhor. Eles andavam com Deus. Elias andava com Deus em oração. Elias falava com Deus, Deus falava com Elias. Deus revelava a Elias o que dizer para o rei, para o que dizer ao povo de Israel. Deus se revelava a Enoque. Deus tinha comunhão com Enoque, Enoque comunhão com Deus. Eles viviam, diariamente, estavam ali em comunhão, vivendo muitos dias, desfrutando do conhecer a Deus e continuar conhecendo ao Senhor e prosseguindo em conhecê-lo. Essa era a vida de Enoque. E aqui nós aprendemos que se nós estivermos em comunhão com o Senhor, buscando a Deus, Ele vai nos revelar o seu propósito específico para nós. E o mais importante é que nós, conhecendo a Deus, tendo comunhão com o Senhor, nós cumpramos o propósito de Deus em nossas vidas. Essa precisa ser uma preocupação nossa em relação aos dias e dizer como salmista: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu tenha um coração sábio. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para andar na Tua presença, para viver como Elias na Tua presença, para viver como Enoque na Sua presença. Essa precisa ser a nossa oração, essa oração diária de busca intensa do Senhor. E assim o Senhor vai se deixar achar, vai se fazer conhecido, vai se revelar a nós. Gosto muito de um versículo que está lá em Jeremias 29, 12 e 13, que diz: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Esta é a palavra de Deus para nós, para nossa meditação, que nós venhamos buscar ao Senhor, meditar na palavra de Deus, estar em oração diariamente conhecendo e buscando a conhecer a Deus. E assim nós venhamos pedir a Deus que Ele nos revele diariamente o propósito, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer que nós façamos. E assim nós venhamos ser bem-sucedidos e dizer como o apóstolo Paulo, que no final da sua carreira, que combateu um bom combate, que guardou a fé. Esta é a nossa oração nesse dia, é a minha oração. E vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que
que é um Deus de perto e não um Deus de longe. É um Deus que nos chamou para ser imagem e semelhança do Senhor e que nos chamou para que fôssemos filhos e estivéssemos em comunhão com o Senhor e sendo filhos obedientes, cumpríssemos o teu propósito. E nossa oração nesse instante é para que o Senhor venha nos despertar, Senhor, para que os planos do Senhor venham permanecer, venham prevalecer sobre os nossos planos e a tua vontade venha ser cumprida em nós. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.